Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o comodismo e sobre a atitude. E aí, quando a gente fala de comodismo, é importante que a gente olhe um pouco para a nossa vida. Porque muitas vezes na vida a gente vai se tornando acomodado sem se dar conta. Tem uma história que diz assim, que quando um elefante nasce, que um elefante, apesar dele ser muito grande, ele fica acorrentado nos circos por uma corrente em uma das patas. E esse elefante não faz nenhum movimento para sair dali, porque se ele resolver dar um tranco, se ele puxar, ele arranca a estaca do chão. Mas ele não consegue fazer isso. E a história diz que ele não consegue fazer isso porque quando ele foi acorrentado, ele era muito pequenininho. E pequenininho, ele tentou muitas vezes sair daquela situação e não conseguiu, porque ele ainda não tinha força o suficiente. E aí ele cresce acorrentado e mesmo quando ele tem força, ele não tem conhecimento da força que ele tem. Ele está inconsciente do poder que ele tem de sair daquela situação. Então eu acho que na nossa vida a gente faz muito a mesma coisa. A gente vai crescendo, tem coisas, nós passamos por processos que são bons, processos que são mais difíceis. E muitas vezes, diante de um processo difícil, a gente acaba se acomodando. Porque nós não conseguimos perceber que nós temos força para poder sair daquela situação ou para mudar aquela situação. Aí vocês podem dizer assim, nossa, mas às vezes tem coisas que acontecem que não foram provocadas por mim, né? Diz respeito às pessoas que estão ao meu redor. Realmente, se diz respeito a quem está fora, ao meu redor, eu não vou ter como mudar. Mas eu posso mudar a minha forma de olhar para essa situação e posso mudar a minha forma de interagir com essas pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente se acomoda, por quê? Porque eu fico esperando que o outro mude. Então eu acho que eu estou certa, eu tenho uma forma de pensar, uma forma de enxergar a vida, né? Eu tenho a minha verdade e o outro tem uma verdade diferente da minha. Mas eu acho que ele tem que acreditar na minha verdade. E aí eu não consigo convencê-lo disso. E ele também não me convence da verdade dele. Então eu posso, por exemplo, ficar num relacionamento que é muito ruim, porque eu não acho, eu penso, na verdade, que eu não tenho força para sair disso. Porque eu fico esperando que uma mudança aconteça através do outro. Então, para mim, o comodismo depende muito da forma que a gente olha para a nossa vida e o que nós queremos para a nossa vida. A gente diz que quer muitas coisas, então a gente quer um mundo melhor, a gente quer se relacionar de uma maneira diferente, a gente quer ser mais paciente, a gente quer ser mais caridoso. Tem um monte de coisas que a gente quer. Às vezes eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter carro, eu quero ter casa. E aí, assim, o que você faz para efetivar tudo isso que você diz que quer? Porque pensar, sonhar com aquilo que a gente quer é fácil. No nosso pensamento a gente pode conquistar um monte de coisas, a gente pode desejar muitas coisas. Mas o que efetivamente eu faço para chegar no ponto que eu quero? Então, para chegar onde eu quero, eu preciso ter atitude. E muitas vezes essa atitude é algo totalmente diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer, né? Algo totalmente diferente da minha rotina. E eu estou aberta para mudar a minha rotina? A gente diz assim no Espiritismo que toda ação tem uma reação. Então, se eu estou acomodada numa situação, mesmo que ela seja ruim, eu já sei como ela é, eu já sei o preço que eu pago pela minha acomodação, eu já sei o que eu vou dizer, o que o outro vai responder. E então é uma coisa muito conhecida. E por mais que seja um sofrimento, às vezes é melhor eu ficar naquilo. Por quê? Porque esse sofrimento eu já conheço. E isso também faz com que eu me acomode na situação. Quando a gente fala em ter atitude, a gente está dizendo assim, você vai fazer algo diferente, talvez algo que você nunca teve coragem de fazer na sua vida,
E quando a gente vai fazer algo totalmente diferente, isso também é assustador, porque eu não sei qual é o resultado que isso vai dar. Isso traz insegurança, mas eu digo assim, ó, tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Se eu ficar do jeito que eu estou, isso não vai mudar nada. Será que não vale a pena correr o risco? Será que não vale a pena colocar energia nesses 50% para fazer dar certo? Então é importante que a gente pense quais são as nossas necessidades. Se você olhar para a sua vida hoje, o que você mudaria? Você sabe me dizer o que você mudaria? O que precisa, o que você acredita que precisa ser mudado na sua vida, se você olhar para ela hoje? E isso que você precisa mudar, se você tem algo que você acredita que precisa mudar, o quanto que essa mudança depende de você, da sua atitude. Está na sua mão essa mudança? Se você fizer essa mudança, você também vai pagar um preço, né? Ficar no comodismo, eu pago o preço de ficar naquele sofrimento que eu já conheço. Quando eu resolvo ter uma atitude, eu também vou pagar um preço. Porque eu não sei como que as pessoas ao meu redor vão reagir. Né? Então, por exemplo, se eu estou acomodada a deixar as pessoas me explorarem, porque eu sempre sou muito boazinha, e eu acho que eu tenho que agradar o outro, que para o outro gostar de mim, eu tenho que fazer tudo o que ele espera de mim. Se eu resolvo começar a dizer não, será que as pessoas vão continuar gostando de mim do mesmo jeito? Será que as pessoas vão continuar, todas as pessoas que eu tenho ao meu lado, que eu sempre favoreci, será que todas vão permanecer do meu lado se eu começar a colocar limite? Então, às vezes, eu vou perder pessoas na minha vida. Se eu colocar limite, se eu tiver essa atitude de pôr limite. E aí esse é o preço que eu vou pagar por começar a me respeitar mais. Então, tudo na vida a gente paga um preço. Só que eu posso pagar um preço que vai ser benéfico ao outro, então eu abro mão das coisas e o outro se beneficia de tudo aquilo da minha atitude, do meu comodismo, é ele que sai ganhando alguma coisa, né? Ou eu pago o preço, mas sou eu que saio ganhando. Né? Sou eu que vou ter condição de mudar as coisas. Então minha pergunta é, você parou para pensar agora, quando eu pedi para você, pense em algo que você gostaria de mudar na sua vida. Né? Se você pensou, você tem coragem para fazer isso? Porque quando a gente está acomodado numa situação, uma das coisas que a gente precisa demais é coragem. Coragem para fazer diferente. Você tem coragem de fazer diferente? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, acho que essa coragem eu não tenho. Né? Porque as pessoas vão se afastar, porque não vão gostar de mim, porque talvez eu fique mais sozinha, fique mais isolada. Só que eu estava falando da história do elefantinho, né? Então assim, quando ele era elefantinho, ele teve coragem de tentar sair do lugar e não conseguiu. E aí ele achou que ele não podia mais sair. Você lembra quando você era criança? Quando a gente é criança, nós não somos mais corajosos? Porque a gente tem uma inocência tão grande que a gente não tem noção do perigo. Concordo, né? A gente tem que ficar atento na criança, porque criança não tem noção de perigo. Mas a criança é muito corajosa. Né? Se a gente observar a criança, a maior parte das crianças, né, que vem um cachorro na rua, a primeira coisa que elas fazem é colocar a mão no cachorro. E às vezes pode ser um cachorro que morde. E às vezes a gente toma até um susto. Mas parece que a criança ela vai com tanta pureza, eu acho, pôr a mão naquele cachorro, que às vezes aquele cachorro nem faz nada. O cachorro pode até ser bravo. Mas aquela criança foi com tanta segurança ali para fazer um agrado para aquele bicho, né? Para aquele cachorrinho, que o animal não ataca. Então, nós sabemos o que é coragem.
Porque todos nós aqui já fomos crianças. Em algum momento da nossa infância, a gente teve que ser corajoso para fazer alguma coisa. Então eu estou dizendo isso para quê? Para que a gente se lembre que a coragem faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. A criança, ela tem essa pureza, esse jeito de olhar para o mundo, e ela, quando ela é pequena, ela não aceita ser falsa. Mas aí elas vão crescendo e a gente vai ensinando a criança a perder a espontaneidade. Então ela não pode falar o que ela pensa, né? Porque criança, se você perguntar, estou bonita ou feia, se tiver feia, ela vai falar que você está feia, né? Porque ela não tem que fazer o favor de dizer para você que você está bonita, ela não tem que fazer média com você, ela só fala o que ela está vendo. Se ela gostar, ela eu gostei, se ela não gostar, ela fala não gostei. E aí, se é um filho da gente, que chega para alguém e fala isso, a primeira coisa que a gente fala, filho, não fala isso, imagina, a tia está tão linda, você não pode dizer isso, e a gente vai repreender a criança. E aí, às vezes, a gente vai fazendo isso tantas vezes, né? Ou foram fazendo isso com a gente tantas vezes, desde quando a gente era pequeno, que aí a gente começou a perder essa nossa espontaneidade. E talvez, então, desde criança, a gente comece a entrar um pouco nesse comodismo. Por quê? Porque tem coisas que eu, quando criança, penso de um jeito, mas o mundo adulto que está ao meu redor não aceita nada do que eu penso. E aí eu vou sendo moldada para viver nesse mundo, né? Nesse mundo de aparência, onde as pessoas fingem que gostam uma das outras, né? Onde no momento difícil é que você sabe com quem você realmente vai poder contar, né? Porque às vezes você acha que você tem um monte de amigos, e dependendo da situação que você enfrenta, aí você vê que você tem pouquíssimos amigos, se é que a gente tem algum. Então é como se a gente fosse educado, muitas vezes desde pequeno, para se acomodar nesse mundo do jeito que ele é. E esse mundo, se a gente olhar para ele hoje, da maneira que ele está, tem muitas coisas que são hipocrisia, né? As pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? As pessoas levantam bandeiras de um monte de coisa, e quando você vai ver a vida da pessoa no dia a dia, a pessoa não é nada daquilo que ela fala, o que ela prega. Então a gente precisa mudar. Tem como mudar o mundo? Não. O máximo que a gente consegue é mudar nós mesmos. A única pessoa que eu sou capaz de promover uma mudança é dentro de mim. Só que para eu conseguir mudar, eu primeiro tenho que reconhecer o que faz parte de mim. Então, se eu sou uma pessoa acomodada, eu tenho que reconhecer em que aspectos que eu estou acomodada. O que eu ganho com esse comodismo? Porque geralmente também a gente ganha alguma coisa, né? Eu falo, nós seres humanos não fazemos nada sem receber algo em troca, né? A história do Evangelho que diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que a gente tem que dar sem esperar receber, ainda é lindo no Evangelho, mas não é a nossa realidade, né? Nós não é, eu, pelo menos, Fátima, acredito que nós não agimos ainda dessa maneira. A gente ainda não tem evolução suficiente para isso. Mas nós queremos ter. E se a gente quer ter essa evolução, a gente tem que começar reconhecendo o que faz parte de mim de verdade e o que não faz parte. Eu tenho que saber o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E para mudar o que eu tenho de ruim, eu não tenho que ficar prometendo a Deus, né, fazendo nenhum tipo de promessa, que se eu conseguir mudar isso, né, eu vou para Aparecida, né? Desculpe pelas religiões, mas é que quando a gente faz promessas, a gente está delegando para o outro, né? Que no caso é um santo, que é Deus, que é Jesus, a responsabilidade pela mudança que é nossa. Então, sair do comodismo é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que a gente tem que ter coragem de enfrentar. E para isso, primeiro eu tenho que reconhecer qual é o meu comodismo.
No que eu estou acomodada? O que eu ganho com esse comodismo? Né? Então, às vezes eu sei de alguma coisa e se eu realmente resolver ter uma atitude, eu vou ter que olhar para a situação, eu vou ter que ver tudo que está envolvido naquilo, eu vou ter que assumir responsabilidade pela mudança e eu vou ter que mudar. E aí essa mudança vai trazer outras coisas para a minha vida, que eu posso estar preparada ou não. E dentro dessa mudança, como eu disse, eu posso perder algumas pessoas no meu relacionamento. Porque de repente aquele grupo de amigos que eu tinha não bate mais, é como se eles não têm mais a mesma sintonia que eu tenho depois dessa mudança. E aí eu vou ter que fazer novos amigos. Então, é muito importante que a gente consiga avaliar o que eu ganho com o meu comodismo, no que eu estou acomodada, no que depende de mim, né? Qual é a minha responsabilidade para ser feliz, o quanto que eu assumo a responsabilidade pelo meu bem-estar, pela minha felicidade. Eu assumo essa responsabilidade ou eu continuo acomodada do lado de alguém, achando que é essa pessoa que vai me fazer feliz? Porque um dia, quem sabe, essa pessoa vai mudar. É isso que você quer para a sua vida? Então, na nossa vida, a gente precisa ter coragem para ter atitude. E às vezes atitudes são nas pequenas coisas. Né? Quando eu falo atitude, não é de repente você fazer uma mudança grandiosa. Né? Podem ser pequenas coisas, pequenos hábitos. Tem uma historinha, outra historinha que fala do sapo na água fervente. Vocês conhecem a história do sapo na água fervente? Se você pegar um sapo e colocar numa panela com água fervendo, o sapo vai pular. Mas se você colocar o sapo na panela com a água fria e for aquecendo gradativamente, ele vai morrer dentro da panela. Porque ele vai acostumando com a temperatura e ele não vai se dar conta que aquilo vai matá-lo. O comodismo faz isso na nossa vida. É como se a gente fosse, sem querer, se matando aos poucos. Né? E não matando de tirar a própria vida, mas matando isso, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa amorosidade, a nossa bondade. Às vezes a gente se dispõe a viver num mundo, né, num meio que está tão caótico, e aí a gente não tem chance de expressar nada disso, porque aquele meio não permite que eu expresse. Mas se eu não posso expressar nesse meio que eu estou inserida, aonde eu posso expressar o que eu sou inteira? Então a gente tem que buscar as mudanças. Às vezes a gente vê pessoas que são extremamente inteligentes, né? Que têm um nível intelectual altíssimo. Mas a pessoa não sabe se relacionar, porque ela não tem uma outra coisa que a gente chama de inteligência emocional. Ela tem inteligência intelectual. Emocional ela não tem nenhuma. Então o que vai fazer a gente ter atitude na vida é essa inteligência emocional. É eu olhar para a minha vida, ver o que não está bom e pensar o que eu posso fazer para ser mais feliz. O que eu estou disposta a fazer para ser mais feliz. Às vezes, se eu pensar sistemicamente, né, que não tem como não pensar por causa da constelação familiar, às vezes a gente faz parte de uma família onde parece que não existe essa felicidade. Então também desde pequena é como se a gente já herdasse essa memória, né, familiar, né, esse inconsciente familiar que diz que a felicidade não faz parte desse núcleo. E se esse for o caso, eu também tenho que ter coragem para mudar isso. Né? Eu tenho que conseguir olhar para o meu sistema e perceber que eu posso honrar o meu sistema de uma maneira diferente, que eu posso de repente fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer antes. Porque a cada geração a gente vai tendo essa possibilidade de mudança. Então tem uma coisa que é assim, será que o seu sistema te permite fazer uma mudança e sair do comodismo?
Você merece ser feliz? Você merece ter uma vida melhor? São perguntas que a gente tem que se fazer. Eu mereço? O que eu preciso para ser feliz? Eu tenho permissão para ser feliz, para ter uma vida melhor? É legal a gente responder todas essas perguntas, mas fazer isso com calma, né? Com serenidade, de repente numa meditação, refletir sobre essas coisas para ver o que eu verdadeiramente preciso. E aí, eu estava falando para vocês da criança, né? Da nossa criança, dessa coragem que a gente tem quando nós somos crianças. E eu queria propor para vocês, na verdade, fazer um exercício. Tudo bem? Então, o que eu vou pedir para a gente fazer esse exercício? Quem quiser fazer. Vou pedir para fechar os olhos, né? Se você quiser pôr a bolsa na cadeira do lado, pode pôr a bolsa do lado para você ficar mais à vontade. Então, assim, fecha um pouquinho os seus olhos. E aí, de novo, eu vou pedir para você focar a sua atenção na sua respiração. Respire calmamente, tranquilamente. Quando nós observamos a nossa respiração, quando nós nos permitimos focar a atenção na nossa respiração, nós vamos notar que ela acontece automaticamente. Eu não preciso me esforçar para respirar. O ar entra e sai dos meus pulmões naturalmente. E à medida que você vai respirando, observe o seu corpo. Observe se tem alguma tensão, se você sente alguma dor. E imagine que ao inspirar, você leva o ar até essa região que está tensa, dolorida. E quando esse ar chega nesse lugar, nessa região do seu corpo, ele pode provocar relaxamento. E à medida que você vai respirando e você vai relaxando, eu vou pedir para que você se imagine, quando você era criança. Observe a sua imagem de criança. Observe o que você vê nessa criança. Pode ser que essa criança esteja feliz, mas pode ser que essa criança não esteja tão feliz. Não importa. O importante é que você está olhando para essa criança neste momento. E se por um acaso essa criança não estiver tão feliz, eu quero que você, adulto, se coloque no mesmo lugar que essa criança está. E acolha essa criança. Observe o que ela precisa. Observe em que lugar ela está. Olhe para ela amorosamente. E olhando nos seus olhos,
mentalmente, você pode dizer a ela: eu vejo você. Você é uma parte muito importante de mim. E hoje eu me dei conta de que eu estava muito desconectada de você. Eu nem sei como eu pude me deixar desconectar de uma parte tão importante de mim. Então eu estou aqui para me reconectar com você. Eu preciso muito da sua alegria, da sua pureza, da sua espontaneidade e da sua coragem. A coragem que você sempre teve de ser você mesma. Então, neste momento, eu quero te fazer um convite. Eu peço a você que venha comigo